Olá! Para quem lida com a sigla ISE, todo ano, este guia vai ser essencial. A gente vai desvendar, passo a passo, todos os documentos necessários para a declaração de 2026. A ideia aqui é garantir que o processo seja o mais tranquilo possível, sabe? Então, vamos começar. Mas antes de a gente mergulhar nessa papelada toda, vale muito a pena entender. Por quê? A declaração ICE, veja bem, não é só uma formalidade burocrática. Ela é, na verdade, a chave que abre a porta para uma série de apoios que são fundamentais. E aqui estão os principais. A gente está falando do assegno de inclusione, do assegno único e dos vários bônus sociais. Ter um ISE válido e atualizado é tipo a condição número 1 para solicitar e receber esses benefícios. É por isso que a preparação faz toda, mas toda a diferença. Para a gente organizar essa jornada, dividimos tudo em 4 grandes blocos. Vamos começar com os dados pessoais, depois mergulhar nos rendimentos e no patrimônio, e finalizar com alguns casos especiais que são bem importantes. É um roteiro bem claro para não deixar nada para trás. Começando então pela base, o alicerce de toda a declaração, os documentos que identificam quem faz parte do núcleo familiar. Olha, o ponto de partida é bem direto ao ponto. É preciso ter em mãos o documento de identidade de quem está fazendo o pedido do ISE. E para todos os outros membros da família, e atenção, isso inclui até quem mora no exterior, basta o código fiscal ou o cartão de saúde, a famosa tessera sanitária. Agora, um ponto que merece muita, mas muita atenção mesmo. Se algum membro da família tiver uma deficiência certificada, é fundamental declarar. Vai ser preciso apresentar o certificado, com o nome do órgão que emitiu, o número e a data do documento. Esse detalhe, gente, impacta diretamente o cálculo de benefícios como a segura de inclusione. E esse número aqui é a chave para entender a classificação. O ICE considera como deficiência média uma invalidez civil a partir de 67%. É um limite bem específico que pode definir o acesso a certas condições de apoio, então vale a pena guardar esse número. Beleza? Vamos em frente para a segunda parte, os rendimentos. E aqui, antes mesmo de sair listando os documentos, a gente precisa entender um conceito que é, basicamente, a espinha dorsal de todo o cálculo do ICI. E aqui está ela, a regra de ouro. O ICS sempre olha 2 anos para trás. Isso acontece porque ele se baseia em dados fiscais que já estão consolidados, já foram declarados. Ou seja, para a declaração que vai valer em 2026, todos os dados financeiros relevantes são os de 2024. Essa é, sem a menor dúvida, a regra mais importante de todo o processo. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. Pensa assim, 2024 é o ano de referência. Os rendimentos desse ano são declarados lá em 2025, naqueles modelos fiscais. E o resultado de tudo isso é o certificado ISE, que vai valer por todo o ano de 2026. Simples, né? Seguindo essa lógica, os documentos que a gente precisa reunir são as declarações de imposto de renda de 2025, seja o modelo 730, o modelo Reddit ou a certificazione única. O importante é que todos eles trazem exatamente a informação que a gente precisa, os rendimentos do ano de referência 2024. Mas um alerta importante, não são só os rendimentos do trabalho que contam, viu? É preciso declarar também outras fontes de renda de 2024, como bolsas de estudo, a remuneração de estágios e até pensões alimentícias, tanto as que foram recebidas quanto as que foram pagas. Chegamos na terceira seção, o patrimônio. E aqui a regra é bem parecida com a dos rendimentos. Existe uma data de referência que é como se congelasse o tempo, tudo é avaliado com base na situação de 31 de dezembro de 2024. Começando pelos bens móveis, é preciso informar os dados de todos os veículos, como carros e motos acima de 500 cilindradas, incluindo o número da placa, a targa e, para quem mora de aluguel, o contrato registrado e o comprovante do último pagamento também entram na lista, se for o caso. Aqui, um ponto fundamental. Para cada produto financeiro, conta corrente, poupança, cartão pré-pago, são necessários 2 valores, e os 2 são referentes a 2024. O saldo final em 31 de dezembro e também o saldo médio daquele ano todo, a chamada diazência média. E falando em finanças, tem uma regra especial para alguns investimentos. Títulos do governo italiano, como os BTPs, e alguns produtos de poupança dos Correios são excluídos do cálculo do ISEE. Mas atenção, que essa exclusão tem um limite. E esse limite máximo de exclusão é de 50 mil euros por núcleo familiar. É um teto para o conjunto desses produtos. Um detalhe financeiro muito relevante para quem tem esse tipo de investimento. Para fechar a seção de patrimônio, vamos aos imóveis.
É preciso apresentar os registros cadastrais, as visuria catastali de todas as propriedades. E, se tiver alguma hipoteca, é necessário o documento do banco que mostra o saldo devedor do principal, sempre com aquela data de referência, 31 de dezembro de 2024. Bom, chegamos na nossa última sessão. Agora a gente vai abordar uma situação familiar que é bastante comum, mas que, nossa, costuma gerar um monte de dúvida na hora de preencher o ISS-RE. O nome técnico é componente atraente. Em resumo, quer dizer que, para proteger a criança, o ICE considera também a situação econômica do pai ou da mãe que não mora na mesma casa. É como se só para fins de cálculo essa pessoa fosse atraída, puxada para aquele núcleo familiar. É exatamente por isso que, nesses casos, são gerados dois valores de ISE. O ISE ordinário reflete a situação da família que mora junta. Já o ISE minorenne, que é usado para benefícios específicos da criança, aí sim inclui a situação financeira desse genitor que foi atraído. Mas existem exceções a essa regra. O genitor que não mora junto não é incluído se, por exemplo, uma ordem do juiz já define o pagamento de pensão ou em casos mais graves, claro, como a perda legal da responsabilidade sobre os filhos. Então, para recapitular, a lista final inclui documentos pessoais de todo mundo da família, certificados de deficiência se for o caso, todos os dados de rendimentos e de patrimônio referentes a 2024 e os documentos para situações específicas, como contrato de aluguel ou as informações de pais que não moram juntos. Organizar esses documentos com antecedência não é só sobre cumprir um prazo, sabe? É sobre garantir o acesso a direitos e benefícios importantes. Com esse roteiro, o processo todo com certeza fica muito mais claro. E a questão que fica no ar é: a preparação já pode começar?